Vocês já assistiram H2O Meninas Sereias? Sabe aquela cena em que elas finalmente descobrem que têm poderes? A Cleo controla a água, a Rick ferve tudo que toca e a Emma pode congelar até o oceano inteiro. Elas não tinham manual, não tinham uma aula, simplesmente mergulharam e saíram do outro lado com superpoderes. É exatamente assim que eu descrevo o Etéreo. Um pool mágico. Você mergulha como deve, como vestidora, como alguém que simplesmente ficou curiosa, e do outro lado você emerge diferente, com uma visão diferente de como o dinheiro funciona, de como contratos funcionam e de como a internet pode ser construída. E hoje a gente vai mergulhar juntas. Oi, seja bem-vindo ao De Repente Web3, podcast para quem quer entender esse universo sem precisar virar uma dev ou passar a vida no Twitter cripto discutindo com o anônimo. Eu sou a Luísa e esse é o espaço onde a gente fala sobre blockchain, tokens, DeFi, NFT e tudo mais que o Web3 jogou no ventilador, com a seriedade que o assunto merece, mas a leveza que a sua terça-feira pede. O episódio de hoje se chama Ethereum, porque é sobre isso que a gente vai falar. A história, o que é Ether de verdade, por que ainda importa no mundo com dezenas de blockchains tentando roubar o trono, e o que a rede mais influente da Web3 tem a ver com 3 meninas numa ilha australiana nos anos 2000. Fica comigo, vai ter história, vai ter drama e vai ter pelo menos uma analogia com sereia. Vamos lá. Antes de falar de Ethereum, preciso que você construa essa imagem na sua cabeça. É 2008 e a crise financeira global acaba de estourar. Bancos estão quebrando, governos estão imprimindo dinheiro e um anônimo que assinou como Satoshi Nakamoto publica um white paper de 9 páginas descrevendo o Bitcoin. A ideia era simples e revolucionária ao mesmo tempo. Um sistema de dinheiro digital que não depende de banco nenhum. O Bitcoin funciona, mas tem uma limitação intencional. Foi construído para ser dinheiro, só dinheiro. Transferir valor de A para B de forma segura, não foi feito para mais nada. Se você quer mais detalhes, entra lá no nosso episódio falando sobre a história do Bitcoin. E aí entra um adolescente russo-canadense que estava obcecado com Bitcoin desde os 17 e que um dia abriu um documento em branco e começou a escrever. Vitalik Buterin, que inclusive está causando falando de mercados futuros por hoje. Em 2013, com 19 anos, Vitalik publicou um white paper do Ethereum. A ideia central era aparentemente simples. E se o Bitcoin tivesse uma linguagem de programação embutida? E se em vez de apenas transferir valor, a blockchain pudesse executar código? Imagina, uma blockchain que não só registra a Maria mandou R$10 para o João, mas que consegue registrar lógica, regras, condições. Se isso acontecer, então aquilo acontece automaticamente. Isso se chama Smart Contract, contratos inteligentes. A gente falou isso no episódio da Taylor Swift. Mas para não ficar só um termo parecido saído do PowerPoint corporativo, eu vou fazer um recap. Sabe quando você faz uma compra na Sephora? Tem um intermediário, a própria Sephora, que fica segurando seu dinheiro enquanto o produto não chega. Só libera o pagamento para a marca quando você confirma o recebimento. Esse intermediário existe para garantir que ninguém dê calote em ninguém. Um Smart Contract faz a mesma coisa, só que sem o intermediário. O código na blockchain executa automaticamente quando as condições são atendidas. É tecnicamente poderoso demais e foi essa ideia que o Vitalik colocou em papel num doc de quase 20 páginas enquanto ainda era novo o suficiente para ter nenhum imóvel no nome. Agora, white paper é white paper, código é código, e o Vitalik sabia que precisava de um time. O que aconteceu depois é meio lenda, mas diz que ele enviou um documento para um grupo pequeno de pessoas que ele admirava no espaço cripto. A maioria respondeu com ceticismo educado, mas alguns, poucos, leram aquelas páginas e sentiram aquele frio na barriga de isso muda tudo. Gavin Wood, Joseph Lubin, Charles Hoskinson, sim, o mesmo que depois criou a Cardano, e eu posso fazer um episódio falando sobre ela, Anthony Di Iorio e o Mihai Alias. 8 cofundadores, uma equipe que nunca tinha trabalhado junta antes, um white paper e nenhum dinheiro. Em 2014, eles fizeram uma das primeiras grandes ICOs da história, Initial Coin Offering, que é basicamente uma captação de recursos vendendo tokens antes da rede existir. A ideia era, compre Ether agora, antes do lançamento, e quando a rede for ao ar, você já tem a moeda da rede. Arrecadaram 18 milhões de dólares em Bitcoin. E isso em 2014, quando o Bitcoin ainda era coisa de fórum na internet. Em 30 de julho de 2015, o Ethereum foi ao ar, o que os desenvolvedores chamaram de Frontier, a própria fronteira, porque era exatamente isso, terra nova, sem mapa. Pensa comigo na cena de H2O. Cleo, Rick e Emma não sabiam o que ia acontecer quando elas caíram na piscina, não tinham manual, não tinham garantia. Elas mergulharam literalmente e saíram com poderes que nem entendiam direito. O Ethereum foi exatamente isso nos seus primeiros anos, uma piscina mágica. As pessoas mergulhavam sem saber exatamente o que ia acontecer, e às vezes saíram com poderes, e às vezes se afogavam um pouquinho, vai. Em 2016 aconteceu o maior escândalo da história do Ethereum até aquele momento. DDAO. DDAO era um fundo de investimento descentralizado, inteiramente operado por smart contracts no Ethereum. As pessoas depositavam Ether e o contrato decidia onde investir, os retornos eram distribuídos automaticamente. Sem gestora, sem banco, puro código. Mas em maio de 2016, a DAO tinha arrecadado 150 milhões de dólares em Ether. Era um terço de todo o Ether em circulação da época. E em junho de 2016, um hacker encontrou uma vulnerabilidade no código e drenou 60 milhões de dólares.
Você consegue imaginar o nível do caos? Era a maior aplicação no Ethereum. 60 milhões de dólares de desaparecidos. A comunidade inteira entrou em pânico. E aí veio a decisão mais controversa da história da rede. A Ethereum Foundation propôs reverter a blockchain. Basicamente, era desfazer as transações e voltar no tempo. Agir como se o hack nunca tivesse acontecido. A lógica era salvar a rede, salvar as pessoas que perderam o dinheiro. Mas o preço? Violar o princípio mais sagrado de qualquer blockchain? A imutabilidade? A ideia de que o que está registrado para sempre. A comunidade se dividiu. A maioria votou pelo fork, que é a mudança. E o Ethereum que a gente conhece hoje nasceu dessa decisão. Mas uma minoria se recusou, e eles continuaram na blockchain original sem a mudança. E essa versão existe até hoje e se chama Ethereum Classic. É literalmente uma cisma, como se dois grupos de amigas brigassem sobre uma decisão importante e uma parte decidisse, então tá, a gente vai continuar aqui do nosso lado. Isso não destruiu o Ethereum, pelo contrário, sobreviveu, cresceu e nos anos seguintes se tornou a infraestrutura de algo que ninguém havia planejado direito. A explosão do DeFi em 2020, o boom dos NFTs em 2021, bilhões de dólares de valor fluindo por contratos inteligentes a cada dia. Mas tinha um problema que a rede carregava desde o começo, que ia precisar ser resolvido se o Ethereum quisesse sobreviver de verdade. E esse problema a gente chama de trilema. Mas antes da gente passar para essa parte de competição, preciso falar o que é o Ether de verdade. Porque tem uma confusão comum aqui. Ethereum é a rede, Ether é a moeda da rede. Elas não são a mesma coisa, mas são inseparáveis. Tem gente que chama ambos pelo mesmo nome, eu tô fazendo a distinção aqui chamando a moeda de Ether para ficar mais fácil. Mas é como São Paulo e Rio de Janeiro. Pensa assim, São Paulo é a cidade, o real é o que você usa dentro dela. O Ethereum é a cidade e o Ether é o que você usa dentro dela. Mas diferente do real, o Ether tem uma função muito específica. Pagar pelo uso da rede. Cada vez que você executa uma transação no Ethereum, tipo mandar Ethereum para alguém, usar um app DeFi, comprar uma NFT, você paga uma taxa. Essa taxa se chama gas, literalmente gasolina. É o combustível que move o motor da blockchain. E essas taxas são pagas em Ether. Isso significa que quanto mais a rede é usada, mais Ether é necessário. É o que os ecossistemas chamam de demanda por moeda funcional. O Ether não é só um ativo especulativo, tem utilidade real dentro do ecossistema. Agora, aqui vem a parte que eu acho mais interessante da história e muita gente não conta direito. Em setembro de 2022, o Ethereum fez algo que a maioria das pessoas achava impossível. Trocou o motor enquanto o carro estava andando. Isso se chamou Demerge, que é a fusão, e foi a migração do Ethereum de Proof of Work para Proof of Stake. Deixa eu explicar o que isso significa. Proof of Work, que é prova de trabalho, é o sistema que o Bitcoin usa até hoje. Para validar transações, computadores ao redor do mundo competem resolvendo problemas matemáticos complexos. O primeiro que resolve adiciona o bloco na chain e ganha recompensa. Funciona, é seguro, mas é absurdamente caro em energia. É literalmente competição de quem tem mais poder computacional e, portanto, mais eletricidade. Já o Proof of Stake, que é prova de participação, é diferente. Ao invés de computadores competindo, os validadores trancam o Ether com uma garantia. Eles são escolhidos proporcionalmente ao quanto eles apostaram. Se tentarem fraudar, perdem o Ethereum que depositaram. A segurança vem do incentivo econômico, não do gasto energético. O resultado do merge, o Ethereum reduziu seu consumo de energia em 99,95%. Não 5%, não 50%. 99,95%. Num só upgrade. Lembra das meninas de H2O? Cada uma tinha um poder específico, né? O Ethereum faz algo parecido com o Demerge, ele reconfigurou o próprio poder, aquela mesma rede, aquele mesmo histórico, a mesma comunidade, só que com um mecanismo completamente diferente por baixo. E isso importa para quem investe, porque um dos argumentos mais fortes contra o Ethereum e contra a cripto em geral sempre foi o impacto ambiental. Pós-merge, esse argumento perdeu a maior parte da força. Mas falando em investimento, o Ether como ativo tem uma característica que o Bitcoin não tem. O staking, que a gente falou no episódio passado. Depois do merge, você pode bloquear seu Ether na rede e receber recompensas por ajudar a validar transações. É como se fosse um rendimento, uma espécie de juros. Atualmente, a taxa de staking fica em torno de 3 a 5% ao ano em Ether. Não é poupança, risco existe. O preço do Ether oscila e muito, mas é um mecanismo que o Bitcoin simplesmente não tem. E tem mais um detalhe importante. Depois de certas atualizações, parte do Ether pago em gas é queimado, destruído permanentemente. Isso significa que com o uso eficiente da rede, o Ether pode se tornar deflacionário. Menos unidades no mercado com o tempo, potencialmente. Isso é fundamentalmente diferente de qualquer moeda física. Imagina se o real sumisse um pouquinho toda vez que alguém faz um Pix. Então temos história rica, fundação sólida, transição energética bem-sucedida, ativo com utilidade real. Uma rede que literalmente alimenta o maior ecossistema de aplicações descentralizadas do mundo. Mas tem concorrência. Vamos falar do elefante da sala, ou melhor, outras sereias no mar. Porque quando a H2O chegou na temporada 2, Emma foi embora e entrou a Bella. Novo personagem, nova energia, novas dinâmicas. E todo mundo tinha uma opinião sobre qual era melhor. O mundo das blockchains é exatamente assim. Depois que o Ethereum provou que dava para fazer mais do que só transferir valor, todo mundo que construía a blockchain melhor, mais rápida, mais barata, mais escalável. Vou te apresentar as principais concorrentes. Solana.
A Solana é provavelmente a concorrente mais séria que o Ethereum tem hoje. A gente falou um pouquinho melhor dela no episódio do XSW. E ela tem argumentos reais. É muito mais rápida, tipo 65 mil transações por segundo contra algumas centenas no Ethereum base. E as taxas são centavos de dólar, enquanto no Ethereum você pagou taxas de dezenas ou centenas em períodos de alta demanda. E isso importa muito para quem investe. A Solana tem uma comunidade enorme. Aplicações DeFi, NFTs, o ecossistema de coleções da Solana explodiu nos últimos 2 anos. Tem uma cultura própria muito ligada a gaming e cultura da internet. E inclusive tem um brasileiro. Mas a Solana tem uma história que não dá para ignorar. Em 2021 e 2022 a rede sofreu múltiplas quedas. A rede parou. Ficou horas, às vezes mais, indisponível. Isso é o oposto do que a blockchain deveria ser. Redes descentralizadas são para ser resistentes a falhas. Se a rede para, algo no design está errado. E tem outra coisa. A Solana tinha uma relação próxima com a FTX. O Sam, que era o fundador, é um dos maiores apoiadores da rede. Quando a FTX implodiu em novembro de 2022, um dos maiores escândalos da história cripto, a Solana levou junto. O preço despencou mais de 90% e a confiança foi abalada. Se recuperou bastante, inclusive, mas essa história não é apagada. A BNB Chain, a blockchain da Binance, rápida, barata, com uma exchange enorme por trás, mas tem um problema que muita gente no espaço cripto considera fatal. É muito centralizada. Um número pequeno de validadores controla a rede, e esses validadores têm uma conexão muito próxima com a Binance. Para quem se importa com descentralização de verdade, que é o ponto de tudo isso, a BNB Chain é uma solução que sacrifica o princípio fundamental. Avalanche, Polygon, Arbitrum, Optimism, esses nomes aparecem muito, mas tem um detalhe importante. Mas não são exatamente concorrentes do Ethereum, são camadas sobre o Ethereum, que a gente chama de Layer 2. Usam a segurança do Ethereum, mas processam transações em paralelo, mais rápido e mais barato. Pensa assim, Ethereum é o top C principal. Polygon é uma via expressa do lado, que usa a mesma infraestrutura, mas tem menos congestionamento. Então, quando alguém diz, usei Polygon para fazer uma transação barata, eles ainda estão, em última análise, apoiados na segurança do Ethereum. Agora, por que toda essa concorrência o Ethereum ainda reina? A primeira razão é o efeito de rede. Eles têm um ecossistema de desenvolvedores de qualquer blockchain. Segundo vários estudos da Electric Capital, que é uma referência em pesquisa cripto, o Ethereum tem consistentemente mais desenvolvedores ativos do que qualquer outra rede. E desenvolvedor é quem constrói a aplicação que atrai os usuários. Esse efeito de rede é difícil de quebrar, muito difícil. O Facebook perdeu centenas de escândalos e ainda domina o mercado das redes sociais em várias faixas etárias. Não porque é perfeito, mas porque todo mundo ainda está lá. Segunda razão, segurança e descentralização. O Ethereum tem centenas de milhares de validadores espalhados pelo mundo. Isso torna extremamente resistente a ataques. Comparado com redes que têm dezenas de validadores, a diferença em segurança é enorme. Quando você está guardando o valor real, sua aposentadoria, um contrato legal, algo que importa de verdade, você quer a rede mais segura, não a mais rápida. Terceira razão, a capacidade de evoluir. Demerd provou algo que ninguém tinha certeza que era possível. O Ethereum consegue fazer upgrades fundamentais sem implodir. E isso não é trivial. Coordenar mudanças numa rede descentralizada com milhares de participantes é como tentar convencer todas as sereias de Michael Island a nadar na mesma direção ao mesmo tempo. E eles fizeram isso. Atualmente, o roadmap do Ethereum, o plano futuro, inclui upgrades como o Dank Sharing, que vai reduzir drasticamente o custo das Layer 2S. A rede continua se desenvolvendo. E a quarta razão é meio pessoal, mas é confiança institucional. Em 2024, a SEC americana aprovou ETFs de Ethereum nos Estados Unidos, fundos negociados em bolsa que permitem que qualquer investidor comum tenha exposição ao Ether sem precisar guardar cripto na carteira. BlackRock, Fidelity, as maiores gestoras do mundo estão nesse mercado. Isso não significa que o Ethereum é super seguro, porque cripto nunca é, no sentido conservador da palavra, mas significa que o Ethereum passou por um nível de escrutínio regulatório e institucional que a maioria das outras redes sequer chegou perto. É a diferença entre uma startup de 2 anos que você ouviu falar e uma empresa que já passou por IPO, auditoria, Board of Directors. Ambas podem ir a zero, mas o nível de due diligence é diferente. Pensa comigo na última temporada de H2 ao Meninas Sereias. No começo era só uma piscina, um acidente, 3 meninas sem manual, descobrindo poderes que não pediram. Mas em algum momento a coisa ficou grande demais para ser ignorada. Mako Island virou algo além das 3 garotas. Outras pessoas descobriram, outras forças entraram em cena. E mesmo assim, o lugar onde tudo começou continuava sendo o centro de tudo. O Ethereum é Mako Island. Tem gente com poder tentando tomar o espaço. Tem drama, vulnerabilidade, mas tem algo ali que não é replicável facilmente. História, confiança construída e uma comunidade que literalmente reconstruiu o motor do carro em movimento. Chegamos ao fim e a gente vai partir para o recap. Primeiro, o Ethereum não foi a primeira blockchain, mas foi a primeira a perguntar, e se a blockchain pudesse rodar qualquer código? Essa pergunta mudou tudo. Vitalik Buterin tinha 19 anos quando fez essa pergunta. Nunca subestive que uma ideia certa, no momento certo, pode fazer. 2.
The Merge importa e não só para quem investe. Uma rede que reduziu seu impacto ambiental em mais de 99% ao mesmo tempo que crescia em uso é um caso de estudo que com tecnologia pode se corrigir. 3. A competição é real. Solana, Avalanche e outros têm argumentos válidos, mas o efeito de rede, segurança e a capacidade de evoluir são vantagens que não desaparecem em um ciclo de mercado. O Ethereum pode não ser a mais rápida, mas pode ser a mais durável. E durabilidade, no fim, é o que importa quando você está construindo alguma coisa que quer que dure. Se você chegou até aqui, muito obrigada e manda para aquela amiga que fica falando que cripto é furada sem nunca ter entendido o que é uma blockchain de fato. Ou para aquela que já tá no espaço, mas nunca parou por pensar na história por trás. Se você ouviu a gente pelo Spotify, avalia com 5 estrelas. É de graça e faz uma diferença enorme pro alcance do podcast. Se estiver ouvindo pelo YouTube, deixe seu like. Leva 30 segundos. Eu agradeço com todo o meu coração de ser amanhã e lembra, você não precisa entender tudo de uma vez. Você só precisa mergulhar. Disclaimer, nada aqui é conselho de investimento, tá? Eu tô aqui pra te contar a história e te dar contexto. Qualquer decisão financeira, pesquisa, fala com um profissional e nunca investe o que não pode perder. Cripto oscila muito, você já sabe disso.